Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, então hoje a nossa revisão e a nossa avaliação será de ciências, tá? Também referente aos assuntos que a gente já viu até agora. Então vai ter essa revisão para depois vocês conseguirem fazer bem legal a avaliação, tá? Então em ciências, nós vimos a questão da nossa alimentação, certo? Que a gente tem que nos alimentar bem, tomar bastante água, para a gente crescer forte e saudável, tá? Então é isso que a gente vai ver nesse capítulo. Então nós vimos a questão das origens dos alimentos. Peraí que tá travando aqui. Então nós vimos a origem dos alimentos, certo? Então aqui fala para o nosso corpo crescer se desenvolver com saúde, crescer forte, saudável, a gente tem que comer um pouquinho de cada alimento, tá? Então ele fala aqui um pouquinho das origens dos alimentos. Quais são as origens dos alimentos? Então nós temos os alimentos de origem animal. Então lembre lá, a origem animal são compostos de partes de animais, como as carnes, né? Ou feitos a partir deles. Feitos a partir deles seria o ovo da galinha, o leite que a vaca dá pra gente, o mel que a abelha produz pra gente, o queijo, tá? Então, lembrem lá, os alimentos de origem animal são os alimentos que vêm dos animais, certo? Para não se confundir. De origem vegetal, tá? A origem vegetal, lembra que são os alimentos que vêm da natureza ali, que são plantados. Inclui frutas e verduras também. Inclui frutas, verduras e legumes também, tá? Então, são compostos de partes de vegetais ou feitos a partir deles, como arroz, feijão, batata, uva, óleo de soja, amendoim e açúcar. Também, tá, gente? São alimentos que são os alimentos em si, né? Tipo a uva, a laranja, ou são os que são feitos a partir deles. Por exemplo, a laranja, ela é um alimento de origem vegetal, só a laranja em si. O suco de laranja também, porque ele é feito a partir daquela laranja, tá? Então lembra, a origem vegetal inclui os alimentos que vêm da natureza, frutas, verduras, legumes, tá? E o de origem mineral são os alimentos que não vêm de seres vivos. Ou seja, são recursos minerais disponíveis no ambiente. Então, gente, ó, os alimentos de origem animal e vegetal, eles vêm de seres vivos, certo? Porque as plantinhas são seres vivos e os animais também são seres vivos. Por quê? Porque eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, tá? Já os alimentos minerais, eles não vêm dos seres vivos. Eles são recursos tirados da natureza. Por exemplo, a água e o sal, tá? São exemplos de alimentos de origem mineral. Então, os de origem mineral, vocês lembrem que eles não vêm de seres vivos e que eles também são recursos tirados da natureza, mas não de seres vivos. A água e o sal são um exemplo deles, tá? Então, nós vimos também, aí nós fizemos alguns exercícios, né, sobre esse assunto, que vocês foram super bem em todos. Depois nós vimos a questão do nós precisamos nos alimentar. Então, gente, por que nós precisamos nos alimentar? Porque se não comer, a gente fica doente, morre, né? Então, ó, fazemos várias refeições de alimentos que são importantes para o crescimento e a manutenção da saúde. Além disso, os alimentos fornecem a energia necessária para realizarmos nossas atividades, como respirar, correr, mexer os dedos e até sonhar. Então a gente tem que comer e tem que comer bem, tá? Para poder crescer com saúde, poder correr, brincar, estudar, certo? A partir disso que nós vimos que nós precisamos nos alimentar e nos alimentar bem, nós vimos a questão dos grupos alimentares, tá? O que são os grupos alimentares? Então, os grupos alimentares, eles são, as substâncias necessárias para manter o nosso corpo funcionando de maneira saudável, que são provenientes dos alimentos, tá? Essas substâncias que a gente precisa para manter o nosso corpo com uma boa saúde, são chamadas
carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas, tá? Então, esses nutrientes, gente, que a gente precisa, eles são subdivididos em 3 grupos. Então, esses nutrientes que são os carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas, são divididos em 3 grupos, tá? São 3 grupos que nós precisamos um pouquinho de cada para a gente comer bem. O primeiro grupo aqui, ó, são os alimentos energéticos, que são aqueles alimentos que dão energia para o nosso corpo, tá? Ele repõe a nossa energia do nosso corpo para a gente ter a energia de correr, de brincar, de ficar de pé, tá? De dançar. Então, os alimentos energéticos, eles são ricos em carboidratos e lipídios. Então, os alimentos que nos dão essa energia pra gente são os alimentos que têm carboidratos e lipídios, tá? Os alimentos que têm carboidratos são o arroz, a batata, o macarrão, o pão, tá? E os alimentos que têm muito lipídio são os óleos e as gorduras, como o óleo de soja, o azeite, a margarina, a manteiga, tá? Então, esses 2 nutrientes, carboidratos e lipídios, são essenciais para dar energia para o nosso corpo, tá? Os alimentos construtores, então os alimentos construtores. Os construtores, eles são ricos em proteínas, tá? Que eles são nutrientes importantes para a construção do nosso corpo, para construir um músculo bem forte, né? Para manter a gente de pé, e participando do crescimento e da formação dos músculos. Então é isso que eu acabei de falar. Ele ajuda a manter o nosso músculo forte, porque não adianta nada a gente ter energia para correr e brincar e não ter o músculo ali que sustenta o nosso corpo de pé, tá? Então um junta com o outro, todos são importantes. Então os alimentos construtores, ele ajuda a construir o nosso músculo, lembrem disso. Eles são ricos em proteínas, tá? O que são as proteínas? Feijão, carne, ovo, leite, queijo. Então as proteínas são os alimentos de origem animal. Todos eles estão inclusos na proteína, tá? Tirando o feijão e a ervilha, que são de origem vegetal, que também são proteína. A maioria dos alimentos das proteínas são de origem animal, que é a carne, o ovo, o leite, tá? Mas o feijão e a ervilha também são proteínas, mas são de origem vegetal, beleza? E os alimentos reguladores, que são ricos em vitaminas e sais minerais. Quem que é rico em vitaminas e sais minerais? As frutas, verduras, legumes. Então, por isso que é importante a gente comer também, tá? Frutas, verduras, legumes, pra gente regular o nosso corpo e contribuir para a questão da memória, a questão de ter uma boa pele, tá? Não ficar doente fácil, né? Que nem a vitamina C ajuda a gente a não pegar gripe, e também na prevenção de outras doenças, tá? Então, quem são os alimentos reguladores? Quem que é rico em vitaminas e sais minerais? Frutas, verduras, legumes, como banana, alface, tomate, tá? Eu sei que tem crianças que não gostam disso aqui, tá, gente? Mas agora que vocês estão estudando e estão vendo que todos eles são importantes pra gente, o que a gente tem que fazer? Um prato lá com um pouquinho de cada, um pouquinho de carboidrato e lipídios, um pouquinho de proteínas, um pouquinho de vitaminas e sais minerais, tá? Nas refeições. Por quê? Os 3 em conjuntos ajudam a gente a ter uma boa saúde. Cada um faz um papel, tá? E os 3 papéis ali são importantes para a gente ter um bom desenvolvimento, tá? Então, quem não é acostumado a comer aqui a fruta, a verdura, vamos rever esse conceito aí e começar a experimentar e comer, tá? Porque tem muita coisa que é muito gostosa. Então, é só experimentar para poder comer, certo? Nós vimos então, nós fizemos aí alguns exercícios referentes a esse assunto, tá? E vimos também a questão que foi a experiência da alimentação saudável, né? Então aqui ele engloba tudo que eu já falei para vocês, que as nossas refeições têm que ter um pouquinho de cada daqueles grupos alimentares, né?
e que a gente tem que se alimentar bem. E se alimentar bem inclui alimentação saudável. Não comer miojo, bolacha, tomar refrigerante, chocolate. Não estou falando que não pode comer sim, de vez em quando. Mas, gente, isso todo dia no nosso organismo faz mal, tá? Então, o ideal, olha aqui esse prato, o ideal é tipo esse prato aqui, ter a proteína, ter as vitaminas e sais minerais, ter o carboidrato, tá? Então, esse prato é o ideal. Então, deve incluir alimentos dos 3 tipos de grupos alimentares, tá? E deixar as besteiras um pouquinho de lado, deixa para comer mais no final de semana, tomar um refri no final de semana. Durante a semana, procurem fazer uma alimentação mais balanceada, tá? No café da manhã, comer um pãozinho com queijinho, tomar um leitinho com uma fruta, né? Almoçar, ó, um bom exemplo de prato no almoço. Lanchinho da tarde, novamente, né? Um iogurte, uma fruta, tá? Coisas saudáveis que sustentem vocês, tá? Então, em ciência, gente, eu vou cobrar até aqui, na alimentação saudável. A questão dos grupos alimentares, tudo isso que eu falei, então, hoje vai ter na prova de ciências, tá bom? Uma boa prova para vocês e um beijo!